Sermonário Minha Escolha, Semana de Evangelismo Feminino 2024. Sermão 3. Você precisa de provas para crer? Texto bíblico, 1 Reis, capítulo 18. História bíblica. O profeta Elias enfrenta os profetas de Baal no Monte Carmelo. O desafio é saber quem é o Deus verdadeiro. O Senhor envia fogo do céu e consome a oferta de Elias. Elias mata os falsos profetas. Propósito: adorar o único e verdadeiro Deus, ter um reavivamento espiritual. Princípio doutrinário: crescimento espiritual em Cristo. Leitura adicional: Profetas e Reis, capítulo 11. O Carmelo. Motivação: havia um povo antigo que vivia em uma terra fértil e próspera. Esse povo tinha a tradição de adorar vários deuses, e cada um representava diferentes aspectos da natureza e da vida. No entanto, no meio deles vivia uma mulher chamada Sara, que havia sido instruída desde pequena nos caminhos do verdadeiro Deus. Sara era conhecida por sua sabedoria e seu amor pelo único e verdadeiro Deus. A cada dia ela se dedicava a orar e estudar as Escrituras. Buscava fazer a vontade de Deus em todas as áreas de sua vida. Embora vivesse rodeada de pessoas que adoravam falsos deuses, Sara se mantinha fiel à sua fé e não se deixava influenciar pelas práticas e crenças ao seu redor. Certo dia, o povo decidiu celebrar uma grande festa em honra a um dos seus deuses mais poderosos. Todos estavam animados e se preparavam para participar das festividades. No entanto, Sara estava em um dilema. Ela sabia que, se participasse da adoração aos falsos deuses, estaria traindo seu único e verdadeiro Deus. Sara procurou a direção de Deus em oração e meditação. Ela sabia que devia tomar uma decisão e que isso teria consequências. Por fim, depois de muita reflexão, Sara decidiu não participar da festa, portanto, não adorar os falsos deuses. Ela sabia que sua lealdade era somente para o Deus que a havia criado e que jamais poderia traí-lo. Quando chegou o dia da festa, Sara se manteve firme em sua fé. Enquanto os demais se prostravam diante dos ídolos e ofereciam sacrifícios, Sara se manteve em oração, adorando o único e verdadeiro Deus em seu coração. Esse ato de fidelidade não passou despercebido pelos demais. Alguns precisavam desse exemplo, daquela provação de fé vivenciada por alguém como eles para crer. Você precisa de provas para crer? Suas decisões espirituais são baseadas na fé ou você precisa de evidências para crer? Introdução. Amigos, esta noite vamos refletir sobre uma passagem bíblica que fala da importância da adoração ao verdadeiro Deus e como a manifestação visível do poder de Deus em resposta à fé de Elias ajudou um povo que duvidava. A história de Elias e dos profetas de Baal no Monte Carmelo, narrada em 1 Reis, capítulo 18, versículos 20 a 40, ensina valiosas lições sobre o assunto. O contexto da história. 1 Reis 18, versículos 20 a 24. Lemos assim: Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos. Escolham eles para si um dos novilhos, e dividindo-o em pedaços, o ponham sobre a lenha. Porém, não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome de vosso Deus, e invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: É boa esta palavra.
Nessa passagem, vemos Elias confrontando um povo que havia abandonado o verdadeiro Deus e tinha se entregado à adoração de ídolos, especialmente Baal. Elias desafia os profetas de Baal para um confronto no Monte Carmelo, para mostrar quem é o único e verdadeiro Deus. Naquela época, o rei de Israel era Acabe, que havia tomado Jezabel como esposa, uma mulher perversa e adoradora de Baal. Sob a influência de Jezabel, Acabe permitiu e promoveu a adoração a ídolos em todo o reino. Construiu altares e templos para Baal e perseguia os profetas do Senhor. Esse desafio no Monte Carmelo foi um momento crítico, pois, nesse confronto, seria revelada a identidade do verdadeiro Deus e seria demonstrada a falsidade dos deuses pagãos, representados pelos profetas de Baal. Diante do rei Acabe e dos falsos profetas, e rodeado das tribos reunidas de Israel, está Elias, o único que apareceu para reivindicar a honra de Jeová, aquele a quem todo o reino tinha responsabilizado por sua carga de flagelo. Está agora perante eles, aparentemente sem defesa, na presença do soberano de Israel, dos profetas de Baal, dos homens de guerra e dos milhares que o rodeavam. Mas Elias não está sozinho. Acima e ao redor dele estão as forças protetoras do céu, anjos magníficos em redor. Profetas e Reis, página 71. O desafio de Elias aos profetas de Baal. 1 Reis 18, versículos 25 a 29. Assim lemos: Disse Elias aos profetas de Baal: Escolhei para vós outros um dos novilhos, e preparai-o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome de vosso Deus, e não lhe metais fogo. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã ao meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos! Porém, não havia uma voz que respondesse. E, manquejando, se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: Clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir e despertará. E eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. O desafio de Elias aos profetas de Baal na história de 1 Reis 18, 25 a 29 é um momento chave no relato, quando a adoração a Baal é testada e a falsidade dos deuses pagãos é diretamente confrontada. Elias desafia os 450 profetas de Baal. Cada um construirá um altar e oferecerá um sacrifício, mas somente o verdadeiro Deus responderá com fogo do céu. Esse desafio é um ato ousado de Elias, que deseja expor a fragilidade e a falsidade da adoração a Baal. Os profetas de Baal aceitam o desafio e começam a invocar seu Deus de manhã até o meio-dia. Em uma agitação intensa, eles se cortam com facas e lanças, pulam no alto e clamam a Baal por uma resposta. No entanto, não recebem nenhuma resposta. Ellen White descreve esse momento com essas palavras: E sucedeu que ao meio-dia, Elias zombava deles e dizia: Clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem. Porventura dorme e despertará. E eles clamavam em grandes vozes e se retalhavam com facas e com lanças, conforme ao seu costume, até derramarem sangue sobre si. Passado o meio-dia, profetizaram eles. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Profetas e Reis, página 72. Podemos ver a futilidade e a impotência dos ídolos e da falsa adoração. Apesar dos esforços dos profetas de Baal, seu Deus não responde, provando que não é mais do que um ídolo sem vida e impotente. Elias, por outro lado, zomba dos profetas de Baal, os desafia a gritar mais alto
ou mesmo que talvez seu Deus esteja ocupado ou viajando. Essa zombaria de Elias não somente procura ridicularizar a falsa adoração, mas também fazer com que o povo de Israel perceba a falsidade de suas crenças e se volte para o Deus verdadeiro. É importante ressaltar que o desafio de Elias não é simplesmente uma demonstração de poder, mas um convite ao arrependimento e ao retorno ao verdadeiro Deus. Elias deseja que o povo de Israel reconheça a vaidade da falsa adoração e se volte para a adoração autêntica e verdadeira. A intervenção de Deus e o resultado. 1 Reis 18, versículos 30 a 40. Assim lemos: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha e dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha, e disse: Enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: Fazei-o segunda vez, e o fizeram. Disse mais: Fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que, segundo a tua palavra, fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo o povo, caiu de rosto em terra e disse: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhe Elias: Lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Agora é a vez de Elias. Agora ele mostraria aos que duvidavam, aos incrédulos, aos que haviam esquecido o poder de Deus, que estava no controle do mundo. Elias reconstrói o altar do Senhor e o prepara adequadamente. Depois, em um ato de fé, invoca o verdadeiro Deus, que responde imediatamente com fogo do céu, consumindo o sacrifício e demonstrando seu poder. Elias se prostrou no chão, com o rosto entre os joelhos, e orou fervorosamente a Deus. Mal havia a oração de Elias terminado, e chamas de fogo, como brilhantes relâmpagos, descem do céu sobre o altar erguido, consumindo o sacrifício, lambendo a água do rego e devorando as próprias pedras do altar. O brilho das chamas ilumina o monte e ofusca os olhos da multidão. Profetas e Reis, página 74. Em resposta à oração de Elias, Deus responde de maneira espetacular. Fogo do céu desce sobre o altar e consome o sacrifício, a lenha, as pedras do altar e o pó do solo. Além disso, o fogo até mesmo secou a água que Elias havia derramado sobre o sacrifício e a vala que havia cavado ao redor do altar. Essa intervenção divina é uma manifestação clara do poder e da presença de Deus. Ela mostra que o verdadeiro Deus está vivo e ativo e que ele é capaz de responder às orações de seus servos de uma maneira sobrenatural. Essa demonstração do poder de Deus tem vários propósitos. 1. Em primeiro lugar, confirma a validade da adoração ao verdadeiro Deus e desacredita a adoração a Baal. É um lembrete contundente de que há apenas um Deus verdadeiro e que não há lugar para idolatria.
2. Em segundo lugar, a intervenção de Deus é um chamado para o arrependimento e para restaurar o povo de Israel. O fogo do céu é uma mensagem clara de que é o momento de voltar para o verdadeiro Deus e abandonar a falsa adoração. É um convite para reconhecer a soberania e o poder de Deus, para viver em obediência aos seus mandamentos. 3. Além disso, essa intervenção divina também fortalece a fé e a confiança de Elias como servo de Deus. É um testemunho de que Deus está com ele e o apoia em sua missão de enfrentar a apostasia e trazer Israel de volta à verdadeira adoração. A intervenção de Deus na história de Elias e dos profetas de Baal, em 1 Reis 18, versículos 30 a 39, é um momento sobrenatural e poderoso. Mostra o poder e a autoridade do verdadeiro Deus ao responder o chamado de Elias e consumir o sacrifício com fogo do céu. Essa intervenção confirma a validade da verdadeira adoração, convida ao arrependimento e fortalece a fé de Elias como servo de Deus. É um lembrete de que nosso Deus é um Deus vivo e ativo, disposto a se manifestar em nossas vidas quando confiamos nele e buscamos fazer sua vontade. A resposta do povo e a restauração da verdadeira adoração na história de Elias e dos profetas de Baal, em 1 Reis 18, versículo 39 a 40, é um momento de grande importância e significado. Depois de testemunhar a intervenção sobrenatural de Deus e a vitória de Elias sobre os profetas de Baal, o povo de Israel experimenta uma mudança em sua atitude e crença. Podemos observar o seguinte: 1. Primeiramente, o povo se curva sobre seu rosto e exclama: Jeová é Deus! Jeová é Deus! Essa declaração é um claro reconhecimento de que o verdadeiro Deus, o Deus de Israel, é o único digno de adoração e obediência. Esse foi um momento de arrependimento e rendição diante da evidência indiscutível do poder e da presença de Deus. 2. A resposta do povo é um sinal de que foram convencidos de seu erro e foram conduzidos a um profundo entendimento da verdade. Eles foram testemunhas da superioridade do verdadeiro Deus sobre os falsos deuses e decidiram abandonar a adoração a Baal e voltar para a verdadeira adoração. 3. Além disso, Elias tomou medidas sólidas para acabar com a influência da idolatria em Israel e para restaurar a verdadeira adoração. Obedecendo às instruções de Deus, Elias levou os profetas de Baal até o riacho de Quizon e ali os matou. Com esse ato, a falsa adoração foi eliminada e o povo de Israel foi purificado. 4. Esse episódio marca um ponto de reflexão na história de Israel. A restauração da verdadeira adoração é um processo crucial para o povo, pois permite retornar a um relacionamento íntimo com Deus e receber suas bênçãos e proteção. 5. A resposta do povo e a restauração da verdadeira adoração na história de Elias e dos profetas de Baal, em 1 Reis 18, versículos 39 a 40, marcam um momento de transformação e redenção. O povo de Israel reconhece o Senhor como o único e verdadeiro Deus e se arrepende de sua idolatria. Eliminar os profetas de Baal e restaurar a verdadeira adoração são passos cruciais para voltar a um relacionamento íntimo com Deus. Essa história nos desafia a examinar nossa adoração e garantir que estamos prestando culto ao verdadeiro Deus em espírito e em verdade. Elias conhecia Deus, tinha um relacionamento íntimo com ele, e foi essa proximidade que o fez crescer na fé, que lhe permitiu invocar o poder do Deus Supremo para mostrar àquela multidão incrédula que Deus continuava sendo digno de sua adoração e culto. Muitos, por meio dessa prova suprema, acreditaram e voltaram a crer no Deus de seus pais. Para alguns, crer é simples, para outros, é preciso ver para crer. Mas o desafio permanece: desenvolver uma fé sincera que busca Deus e o coloca acima de tudo na vida. Chamado. Querido amigo, hoje quero lhe fazer um convite profundo e significativo. Adore somente ao verdadeiro Deus. Desenvolva sua fé ao ler a palavra, a qual contém inúmeras provas de seu infinito amor por você. Procure se aproximar ao experimentar o relacionamento com Deus diariamente. O verdadeiro Deus é aquele que criou você.
Ele lhe conhece intimamente e tem um plano perfeito para a sua vida. Ele é o Criador do universo, aquele que mantém tudo em suas mãos e tem o poder de lhe transformar. Se você aceita crer, coloque-se de pé e entregue sua vida enquanto oramos. Querido ouvinte, eu convido você a parar nesse momento e orar comigo. Soberano Deus e eterno Pai, louvado e exaltado seja o teu nome. Pai, muito obrigado, porque o Senhor é o Deus criador e mantenedor. O Senhor é o Deus que veio também para nos resgatar por meio de Jesus. Nos ajude a cada dia a crer na tua palavra. Que tenhamos a fé que não precisa ver, mas crê no impossível, crê no poder do Deus grandioso que és o Senhor. Abençoe, ó Pai, cada ouvinte neste momento, especialmente esses, ó Pai, que estão se preparando para pregar esta mensagem em tua igreja. Oramos no nome de Jesus. Amém. Querido ouvinte, que Deus lhe abençoe. Se inscreva em nosso canal, O Bom da Bíblia, e ative o sininho das notificações, canal O Bom da Bíblia, compartilhando a palavra de Deus.